É com muita satisfação que nós, então, iniciamos essa mesa, na verdade, este ato, né, pela diversidade, que é promovido pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pelo ILEA, em conjunto com o ILEA. Nós temos o prazer de contar com a participação de vários professores, membros da comunidade acadêmica, de fora da comunidade acadêmica, os quais eu vou nomear aqui para que todo mundo os conheça. Tá? O professor Fernando Sefner, da FACED, da nossa universidade, o Gabriel Fokin, técnico em assuntos educacionais da URGS, que também é aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a professora Heloísa Helena Vaz da Silva, da Secretaria de Educação de Alvorada, o professor José Rivair Macedo, do Departamento de História da nossa universidade, a Karen Bruck Freitas, da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da URGS, o professor Karl Mosman, do Departamento de Sociologia da URGS, a aluna Natália Cadori, do curso de História da URGS, Onir de Araújo, do Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul. O Thiago está aqui também? O Onir não está, é o Thiago que está. Tá? O Thiago nós já falamos por telefone, eu ainda não conhecia. Tem vários momentos social. É o Thiago Batista Rocha, que é aluno do curso de Ciências Sociais e do coletivo Ovelhas Negras, e o professor Anderson Vargas, do Departamento de História, da URGS também. Tá? Claro que tem uma sobre-representação da história, tendo em vista o estopim, de certa forma, né, que levou a essa manifestação. Né? Então, eu gostaria inicialmente de apenas manifestar novamente o compromisso da comunidade acadêmica do IFCH e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a diversidade. Né? A ideia de que ser diferente é um direito e respeitar a diferença é um dever, como diz o título deste evento que nós fazemos agora, ele representa exatamente o modo como nós pensamos. Né? Quer dizer, o modo como nós achamos que devem se pautar as relações entre as pessoas, entre os grupos, né? No contexto da nossa universidade e do nosso instituto. Né? E quando se diz isso no contexto da nossa universidade e do nosso instituto, a gente não está se restringindo ao espaço físico, né, do nosso instituto e da nossa universidade, mas também nas diversas manifestações que se dão fora da universidade e que se relacionam com essa comunidade acadêmica. Mais do que isso, nós achamos que a sociedade brasileira e a sociedade no mundo inteiro, né, deve se pautar por esse tipo vamos dizer assim, de princípio, né, no modo como se organizam as relações entre as pessoas e entre os grupos. Tá? Então, é para reafirmar isso que nós estamos aqui hoje. Né? Reafirmar isso ouvindo diversas vozes. Né? Eu agradeço muito a iniciativa, né, especialmente do Departamento de História, que se envolveu muito, né, na organização desse evento. Gostaria ainda de parabenizar os centros acadêmicos do FCH pelo ato que fizeram na segunda-feira à noite, né, que foi uma manifestação também importante da nossa comunidade, que acho que teve repercussão, todo mundo que estava aqui, no mínimo ouviu, né, o ato. Se não participou, no mínimo ouviu. Né? Então, a gente considera que esse ato que nós estamos fazendo agora é uma continuidade do ato que foi feito por iniciativa dos centros acadêmicos na segunda-feira. Tá? Então, como a nossa ideia é que a gente possa ouvir diversas vozes, eu pediria que os integrantes da mesa limitassem as suas falas a 10 minutos, para que a gente possa, em seguida, ouvir o que os demais participantes desse ato têm a dizer. Né? Então, seguindo a ordem dos participantes, que é uma ordem
alfabética, né? Eu passo, então, a palavra ao representante do Departamento de História. Já aviso que quando faltarem 3 minutos eu vou avisar, e quando faltarem 1 minuto, eu já estarei quase cortando a palavra. Tá? Para que a gente possa realmente ouvir a maior parte, poder ouvir o maior número de vozes possível. Tá? Então, Anderson, por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu estou aqui na condição um pouco esquizofrênica de estar representando o professor Henrique se encontra na plateia. Bem, eu não preparei nenhuma fala. A nossa intenção é deixar a fala para os outros participantes da mesa. Mas, de uma forma geral, acho que nós estamos aqui participando pela primeira vez de uma atividade desse gênero, e que é uma forma de nós lidarmos com os nossos preconceitos e aprender a reagir a eles. É claro que nós, tanto eu quanto o Henrique, nos colocamos contra toda e qualquer violência, seja ela decorrente de qualquer preconceito. Mas a gente não pode negar que o preconceito em relação a gênero existe na nossa sociedade, e nós estamos ainda tendo que aprender a lidar com ele e ingressar numa nova fase, onde a gente possa coexistir com essas diferenças de uma forma mais tranquila e com menos desespero, me parece. Então, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço o apoio da FCH, e na pessoa do Henrique, nós nos colocamos sempre à disposição de todo e qualquer aluno ou mesmo colega sobre qualquer tipo de problema. Bom, assim, primeiro eu queria agradecer, né, o convite e a iniciativa. Assim, eu estou estreando aqui com essa tecnologia, então queria agradecer esse convite, e também dizer assim da satisfação de fazer uma coisa que tem esse ar, como a senhora estava falando, que é uma área entre a manifestação acadêmica e o movimento social, porque o tema que a gente se reúne aqui, eu acho que ele pede um pouco isso, né? Eu anotei aqui alguns tópicos para a gente debater. O primeiro deles é comentar um pouco o título que foi dado. Eu vou entrar direto no assunto para não passar dos 10 minutos, né? A gente está aqui para tratar desse conjunto de palavras que, de fato, pelo menos na área de educação, elas avassalam hoje em dia todo e qualquer plano e projeto educacional, né? E se alimentam das discussões feitas nas outras ciências humanas, né? Que são diversidade, igualdade, desigualdade, tolerância, respeito, identidade, diferença, inclusão, direitos e os modos culturais e políticos pelos quais se produzem essas posições de sujeito, que é ser igual, se sentir igual aos outros, ser diferente, se sentir diferente dos outros, né? Sentir que está tendo um tratamento desigual ou sentir que está tendo um tratamento igual aos outros, sentir-se incluído ou sentir-se excluído, ter direitos, não ter direitos, etc. e tal. É um universo assim que eu vejo que é extremamente vasto, de questões e conceitos que invadiram, pelo menos na área de educação nos últimos anos, e que eu não tenho a menor dúvida que tem a ver com uma coisa super saudável da nossa sociedade, que é uma questão de alargamento, ampliação, densidade do regime democrático. Não é muito mais do que isso, mas para a história brasileira já é muito. Quando eu estudei na escola, essas palavras não tinham muito sentido, porque me parece que assim ou quando eu estudei mesmo aqui na URSS, fiz o meu primeiro curso, segundo curso, depois História, porque um conjunto de pessoas estava fora daqui, não tinha presença aqui, e não havia nenhuma discussão sobre se eles deveriam ou não estar aqui. Eles não estavam, estava acabado o assunto, não havia nenhuma discussão acerca disso, né? E isso era absolutamente normal na época, assim. Mas não é mais assim hoje em dia. O que nos reúne aqui mais particularmente, embora o título ele faça referência a uma questão mais geral da diferença, da igualdade, da desigualdade, do respeito, mas é um episódio que operou, para mim, basicamente com questões ligadas à intolerância da sexualidade, que dentro das muitas que podem existir, da cor da pele, de classe social, de idade, de peso, hoje em dia também, de obesidade, é uma delas, né?
Eu queria então fazer algumas considerações sobre isso. Eu acho que para qualquer indivíduo na área das ciências humanas, eu acho que é fundamental tentar entender por que na nossa sociedade a gente concede um grau tão importante no julgamento moral dos outros a esta informação que é saber da preferência sexual dos outros. Isso está muito expresso numa frase repetida à exaustão, já inclusive por diversas mães de indivíduos gays, eu já escutei inclusive assim pessoalmente, né, em mais de uma situação, em que a pessoa diz o seguinte assim, ó: eu prefiro ter um filho ladrão do que ter um filho gay. Eu prefiro ter um filho bandido do que ter um filho viado. Eu queria que a gente se debruçasse um pouco em cima disso, é só o que eu vou fazer nesses meus 10 minutos, né? Eu acho que constitui uma tarefa super importante das ciências humanas, quaisquer delas, a educação, a antropologia, a sociologia, a ciência política, a psicologia social, a história. Constitui uma tarefa extremamente instigante entender como na nossa sociedade é preferível ter um filho ladrão do que ter um filho gay. Ou seja, o dano moral que uma família pode sofrer, ele é muito menor se o sujeito ocupar as páginas dos jornais por ter roubado, por ter feito corrupção, eventualmente inclusive por ter matado. E o dano moral que esta mãe ou que esta família sente, ele é consideravelmente maior se a falha moral desse sujeito for uma falha que orbita na área da sexualidade. Não vou assim me estender nisso, mas eu assim convido todos a refletir sobre esta questão, que é extensamente trabalhada por Michel Foucault, de como na nossa sociedade veio o sexual e veio a questão de gênero a ocupar esse espaço tão importante no julgamento moral dos indivíduos. Eu não sou especialista em idade clássica, e aqui tem uma pessoa que é, mas eu me atrevo a dizer que se o grego viesse hoje, o grego antigo, não o grego de hoje, viesse hoje a andar entre nós, se o sujeito que foi autor do Kama Sutra viesse hoje a caminhar entre nós, eu acho que essas pessoas ficariam escandalizadas com o valor que nós concedemos no julgamento moral ao que as pessoas fazem na cama, eventualmente fora dela, e aos modos pelos quais elas estabelecem os seus gostos e preferências sexuais. Isso, para mim, antes de tudo, se constitui, enfim, deve se constituir como algo que tem a ver, como um objeto na área das ciências humanas. Na área de educação, cada vez mais, tem um conjunto de professores e professoras. Amanhã o GERJ abre mais um curso com 120 professores lá na FACED, em 4 cidades do Rio Grande do Sul. Tem um conjunto de professores e professoras que se incomoda com isso, que se incomoda com essa depreciação moral que sofrem alunos e alunas por conta de manifestar determinadas preferências de gênero ou de sexualidade. Inclusive, algumas dessas professoras, eu sempre pergunto para elas, amanhã de manhã eu vou perguntar, eu fico me indagando por que elas se preocupam com isso, porque eu pergunto para elas assim: filhinha, tu é lésbica? Não. O teu filho é gay? Não. Então, se tu é uma senhora casada, por que tu te preocupa com esse assunto? E tem que isso só dá incomodação. Mas eu me dou conta que há sim um conjunto crescente de indivíduos na sociedade, isso é amplamente positivo, que se incomoda com isso. Quando eu fui aluno, entende, no grupo escolar Felipe de Oliveira, no Julinho, no ginásio estadual Inácio Montanha, essas questões elas não constituíam coisas da ordem da preocupação escolar, ou porque elas eram vistas como não habitando o espaço escolar, mas elas habitavam, porque a bicha estava lá, estava estudando e já estava fazendo coisas com seus colegas, entende? Então isso já existia, mas era uma coisa que não era assim, enfim, não era tema, né, para ser colocado. Então, assim, essa é a minha primeira questão. E a segunda e última, e com isso eu já encerro para ficar no tempo, eu ando lendo muito, assim, uma autora que é essa filósofa chamada Judith Butler, e que se indaga muito sobre essa questão das vidas que merecem ser choradas, das vidas que merecem luto, das vidas que merecem ser vividas e daquelas vidas que não merecem ser vividas, que não merecem ser choradas, né? E aí eu queria refletir um pouco sobre isso, assim, sobre esta situação em que indivíduos precarizam ou fazem esforços no sentido de precarizar a existência de outros por conta de determinados atributos, seja ele cor da pele, seja ele geração,
seja ele classe econômica, seja ele nível de escolaridade, seja ele gênero, né, homem e mulher, ou orientação sexual. Orientação sexual nem vou começar a citar, porque hoje em dia a árvore embaixo dessa coisa, ela é gigantesca em matéria de galhos. Assim, ó, mas é de como a gente produz na sociedade modos de relação que apontam para a precarização de certas vidas. Aí vem a pergunta: o que é uma vida e o que é uma vida que merece ser vivida? E como a gente tem na sociedade indivíduos que com facilidade se referem a determinadas vidas como sendo vidas que não merecem ser vividas, ou que só merecem ser vividas se elas ficarem iguais às nossas. Eu encerro assim com um pensamento que tem me acometido por conta de outras situações um pouco semelhantes a essas, em outros lugares, né? Que é assim, ó, eu reconheço que na sociedade em que vivemos, na sociedade brasileira, nós somos todos muito pouco acostumados a conviver com a pluralidade, com a diversidade. A diversidade entre nós não é um valor. A diversidade entre nós é sinônimo de esculhambação, um mundaréu de gente misturada. Assim, ó, João gosta disso, Maria gosta daquilo e Joana de outra coisa, e isso é o caos, a besta do Apocalipse. Assim, ó, nós não temos uma tradição. Isso se escreve nos textos em educação, mas evidentemente de maneira mentirosa, quando não cínica, que é de dizer assim, ó, a diversidade é um valor. Nada mais bonito do que olhar uma classe de alunos, por exemplo, alunos da escola pública. Agora de manhã eu estava lá na Escola Maria Teresa, estava vendo isso em uma classe interracial, intergeracional, a própria cara da escola pública, mas é lógico que isso para nós não é visto como riqueza. Assim, não há na nossa tradição cultural a ideia de que há uma riqueza na diversidade e de que se eu sou gay e o outro é hétero, isso é uma riqueza do mundo, e que o fato de que ele é gay ou é hétero não significa que eu seja obrigado a ser. Eu queria puxar o raciocínio para o extremo oposto, que está um pouco colocado na boca de quem, enfim, cometeu a agressão que aqui nos reúne, que é de pensar quão entediante seria o mundo, quão pobre seria o mundo, mas parece que esse é o mundo que muitos indivíduos aí eles gostam de viver, ou eles anunciam, né? Quão pobre seria o mundo se eu me acordasse de manhã e enxergasse de fato nas 24 horas do dia indivíduos que têm a mesma orientação sexual que eu, preocupam-se com a estética corporal do mesmo modo que eu, não usam tatuagens. Eu, no caso, porque já assim, quando as tatuagens vieram, eu já era velho demais para incorporá-las no meu feitio, então não faço isso. Assim, ó, tem a mesma crença religiosa que eu, né? Assim, ó, compartilha os mesmos valores políticos. Assim, eu fico me indagando de como é estreita a visão de mundo de quem acorda de manhã e não consegue olhar a diferença como algo que lhe indaga. E eu não estou aqui fazendo nenhum apelo piegas, assim, eu estou fazendo uma discussão de ordem política com relação à diferença e de como a gente vai lidar com esses indivíduos. O pastor Feliciano é um deles, que na verdade certamente anuncia um tipo de sociedade em que quem não é igual a mim está sobrando no mundo. É uma vida que não merece ser vivida, é uma vida menor, não merece ser chorada, e aí tem as várias receitas, assim, uma vida que merece ser curada. Gente, a homossexualidade não é doença há muito tempo. Eu, aliás, nunca me senti doente, eu me senti sempre diferente, mas doente, essa fase eu não tive. Assim, ó, ela não é considerada crime, né? Se o Roger estivesse aqui, ele diria isso com mais autoridade. Na história brasileira, a homossexualidade, assim como a prostituição, nunca foram considerados crimes, embora pessoas tenham sido encarceradas por isso, elas nunca foram tipificadas como crime. Então, como alguém se acorda de manhã e sai a nomear comportamentos na sociedade, entende, como sendo comportamentos que não colaboram para a nossa pluralidade, né? Como se perde com isso? Bom, era isso. Espero que seja de utilidade. Obrigado. O Anderson, ele pede desculpa, mas ele tem aula agora, né? Então ele tem que sair, tá? Mas o que ele representa já está entre nós. Ó, então... então eu passo a palavra ao Gabriel. Por favor, Gabriel. Então, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Parabenizar mais uma vez o IFCH e também o conjunto de alunos que se mobilizou em torno de um evento específico, mas que na verdade reflete um pouco do que o espírito que se quer do IFCH. Eu fui aluno do IFCH desde 2003
e a partir de 2010 ingressei como técnico, e a minha apropriação em relação às questões de gênero que eu tenho do IFCH é essa, de que o espírito é o respeito pela diversidade. E fui chamado à mesa como representante dos técnicos. Eu acho que teriam outros colegas que poderiam falar melhor por ter mais experiência de casa, mas, por outro lado, já me envolvi bastante com questões dos técnicos que extrapolam o IFCH, que são as questões sindicais, e esse debate ele não é o tempo todo presente, mas a questão do enfrentamento à diferença também é presente dentro da corporação dos técnicos, né? Quando se trata de questões corporativas, isso, inclusive, em muitos momentos, é utilizado como forma de disputar politicamente alguma coisa, e isso é preocupante. É tão preocupante quanto a questão de uma ameaça que uma pessoa faz a outra em função da sua escolha ou sua opção de comportamento, né? Principalmente em relação a gênero. Do ponto de vista, né, da associação dos técnicos, existem tentativas de tocar esse debate entre os técnicos, afinal de contas a diversidade está colocada, e como o professor Fernando colocou, né, a bicha já está lá, ela está trabalhando junto e os técnicos têm que respeitar essa pessoa. Segundo ponto em que os técnicos, né, se colocam frente a essa diversidade é porque nós atendemos o público acadêmico. E os alunos, principalmente, ficam um tempo relativamente curto em relação ao tempo que os técnicos têm na casa. Então, nós lidamos com situações bastante diversas. O técnico não tem que incorporar no seu, né, independente da sua opção, incorporar no seu comportamento, enquanto servidor público, a questão do respeito à diferença. Ele pode não concordar com determinados comportamentos, mas ele tem que respeitar esses comportamentos. Ele é um servidor, ele está servindo ao público, ele não é a pessoa em si. Então, por mais que o técnico não concorde, né, que a pessoa seja isso ou seja aquilo, no momento em que ele se dirige a essa pessoa, ele tem que se dirigir de forma respeitosa, né, de forma que não vai atingir a escolha daquela pessoa. No cotidiano, assim, né, da vivência que eu tenho como técnico, a gente percebe que essa questão não é tão fácil assim. E por isso que a colocação de mesas desse tipo também é importante para o desenvolvimento, né, dos técnicos em relação a esse tema. Porque a gente sente, a sociedade é assim, e dentro dos técnicos também é assim, que a homofobia está presente. Assim como tem o respeito, existe esse espírito pelo respeito à diferença, também existem questões, né, e comportamentos homofóbicos, falas, coisas pequenas. Que, é claro, né, quem tem uma postura mais proativa em relação ao combate à homofobia, sempre se coloca, né, participa das discussões em todos os eventos associativos dos técnicos. Quando essa questão é colocada, ela é combatida. Eu já participei de manifestações semelhantes às que os alunos fizeram aqui na segunda-feira, né? E eu acho que, assim como precisa avançar na sociedade esse debate, acho que entre os técnicos ele precisa avançar, e situações pontuais como essa, mas que preocupam muito, servem de mote para que a gente possa ampliar a discussão. Gostaria só de terminar reafirmando que os técnicos, né, como estou representando eles, né, estou falando uma fala muito direcionada a esse ponto, têm essa preocupação, têm que lidar com essas questões e precisam estar preparados para isso. O sindicato tem algumas iniciativas, mas a própria universidade também precisa fomentar mais esse debate e mais a participação dos técnicos nesse sentido. Muito obrigado. Heloísa? Ele está lá na pontinha. Não, está bem dentro. Bom, queria saudar todos os presentes, agradecer então o convite, né, que o professor Henrique fez para que eu participasse daquilo que nos juntou, que no início é
é uma coisa bastante aguda e dolorida para nós, né? O que nos motiva a estar aqui, mas o fato da gente estar aqui é muito positivo, é responder, né, com construção e com projeto para uma coisa que desagrada a nós todos. Bom, eu estudei aqui na universidade, fiz o curso de História aqui, eu sou professora da Rede Pública Municipal de Alvorada, estou nesse momento assessora, então, da Secretaria. Sou aluna do curso de História, tenho um amor profundo por essa casa. E uma coisa que sempre me motivou como educadora, e eu acho que esse que é o papel que eu posso, nesse momento, fazer aqui, é tentar pensar na interface entre a universidade e o espaço da escola, já que eu trabalho primordialmente com alunos que são crianças e adolescentes, é pensar como é que a gente vê o mundo e que tipo de contribuição a gente quer dar. Então, há muito tempo que a minha aula número 1, assim, tanto quer seja em escola privada ou em escola pública, eu sou professora há quase 20 anos, e sempre foi a mesma, é quase tediosa. Então, assim, a aula número 1, o que não pode na aula? O que não pode? Então, daí a gente discute a questão de práticas racistas, discriminação étnico-racial, posturas sexistas, né? A coisa da questão dos maus tratos, e eu jamais tive problema com essa fala, né? E dei a minha vida a serviço daquilo que eu acredito, né? Que é tentar construir uma visão de mundo ampla, né? Onde caibam visões distintas da minha, né? E ser generosa e solidária e lutar contra uma visão que normatiza todos os comportamentos, né? E penso que ser de esquerda, inclusive, passa por isso, né? Eu sou uma mulher de esquerda, feminista, que combate a heterossexualidade como projeto único de existência, né? E de alegria, de construção da alegria, né? E que vejo na questão étnico-racial, por exemplo, uma contribuição incrível que ela dá para a escola, na reflexão nesse momento. Então, um ambiente onde não existam negros, gays, lésbicas, mulheres discriminadas de toda ordem, é um lugar mais pobre. E eu penso a escola exatamente assim. E é importante que a universidade se pense como um lugar assim. E sempre me causou estranheza quando algum outro educador, né, por exemplo, se coloca a serviço de questionar duramente o desejo do outro. Quer dizer, o que o desejo do outro te causa tanto incômodo? E por que a essa altura da nossa existência, o grande contradito ainda é o corpo? Né? A grande transgressão ainda é com quem alguém transa, sabe? Ou por quem alguém tem desejo. Eu pego os meus alunos bem pequenininhos, lá da quinta série, que seria 6º ano, e na primeira aula eu pergunto para eles, pô, falando, o que tu gosta de comer? Daí o cara me diz, eu gosto de comer lasanha. Eu falo, pô, mas tu gosta de comer lasanha por quê? Agora porque tem queijo, mas por quê? Não, porque queijo é bom, mas por quê? Porque em última instância o desejo ele não explica. A gente sente. E é isso. E assim, por que a alegria do outro me atrapalha? Por que a existência distinta da minha, né? A riqueza que vem daquilo que é diverso de mim? Por que seria completamente indesejável me olhar no espelho o tempo inteiro e encontrar gente muito parecida comigo? Seria tão chato alguém que falasse o mesmo tom, assim, meio monocórdico, assim, que eu tenho. Bom, então assim, por vezes eu fiquei desapontada com a universidade quando eu vi alguns professores colocar o seu intelecto, por exemplo, para escrever textos contra a política de cotas. É coisa que me desapontou, porque eu devo a essa casa uma parte importante da minha construção intelectual e da minha reflexão sobre a democracia, não como um apanágio, mas como um valor fundante daquilo que a gente acredita importante, né? Então, de certa maneira, a gente está aqui, isso é um ato, eu acho que é fundamental que se faça isso na universidade, porque hoje, por exemplo, no município de Alvorada, que é o município mais pobre, talvez, da região metropolitana, agora com as enchentes, a gente ainda estava comentando, a gente teve coisa perto de 10 mil desabrigados. E, pessoal, lá no município, por exemplo, nas escolas da rede pública municipal, a gente já conquistou que crianças de 11 anos, 10 anos, sejam chamadas pelo seu nome social. Então, uma criança já se acredita transexual, ela sabe que ela queria ser... E a gente respeita isso. E a gente cobra dos professores. Olha, na reunião pedagógica... Já vou concluir. Tem quantos minutos? 5. Ah, sim, obrigada. Tá. Não, então, assim, a gente já consegue, por exemplo, ver isso como uma questão fundamental. Olha, a Gabriela está sendo chamada como ela quer ser chamada. Os professores todos estão sensibilizados e percebem que é assim que ela quer ser chamada, e ela vai ser chamada assim, e ela vai circular pela escola dessa maneira. E o papel dos professores e dos educadores, e aqui desses professores e desses técnicos, e de quem está pensando, é redistribuir poder,
é desempoderar quem tem práticas fascistas, sabe? E dentro da sala de aula, que é um microcosmo, assim, daquilo que a gente encontra na sociedade como um todo, é também empoderar quem poderia, porventura, ali ser discriminado. Esse vai ser o papel do educador. E com uma ação que, por vezes, não é simpática na sala dos professores, é ter exigência de uma educação de qualidade e ser acolhedor. Eu tenho uma experiência que pode parecer meio piegas eu falar disso, mas enfim, eu sou educadora. Eu estava dando aula para uma 5ª série, e daí vem um menininho assim, ó, eu não consigo nem imaginar como alguém consegue ser cruel assim. Era uma coisinha vermelha desse tamanho, assim, todo pintadinho, pequenininho. Daí ele disse, senhora, eu posso falar contigo na saída? Eu disse, claro. Tá, eu terminei minha aula e tal. E daí ele veio assim, senhora, eu queria te falar uma coisa. Eu disse, o que foi? Todos me chamam de gay, senhora, e eu sou gay. Daí eu abracei ele, beijei ele, daí comecei a contar aquelas coisas de professor de história, um monte de gente super importante que foi gay, foi lésbica e tal, e o que fez, o que contribuiu, que era maravilhoso, que ele era um guri ótimo, que ele era um filho que todo mundo queria ter, e que ele levasse isso para a vida dele. Que ele ouviu um monte de lixo sobre isso, mas que ele nunca esquecesse o que eu estava dizendo para ele. Que ele era uma pessoa formidável, que as pessoas valiam pela sua ação no mundo, e que ele era um cara muito legal. Ele falou, obrigada, a senhora me beijou. E agora eu posso fazer um passo do Michael Jackson? Então, assim, sabe, essa coisa então, assim, pessoal, assim, eu tenho mais orgulho disso, sabe? Pode não ser, talvez, a melhor postura teórica para ter nessa casa, ou coisa que valha, mas a gente está aqui num ato, e eu acho que eu dei aí a minha vida, e tenho dado a minha vida para aquilo que eu acredito, que é construir uma cidade plural. A minha história de vida é um exemplo disso, né? Assim, repudio qualquer heterossexualidade, monogamia, todos esses, sabe, isso aí, todos esses discursos, estou fora, e acho que consegui estar, eu acho que alguém que tem preocupação em estar de acordo com aquilo, com a sua lealdade, com a sua visão de mundo, ao invés de estar a serviço daquilo que é o discurso corriqueiro, eu acho que está num padrão correto, assim, correto não, mas talvez naquilo que a gente tenha de melhor na construção da democracia. Então eu queria agradecer e solidariamente me colocar ao lado de qualquer companheiro, companheira, colega que sofra qualquer relação discriminatória, seja ela qual for. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Sou a Soraya, cumprimento os colegas aqui na mesa, os colegas presentes todos. Eu não trouxe nada preparado, eu vou pensar aqui junto com vocês, dar um depoimento pessoal. É claro que a universidade não é uma ilha, a URGS também não é, muito longe disso. E acho que hoje nós estamos aqui sem objetos de estudo, nós vamos falar sobre nós mesmos. Eu me lembro quando eu pensei pela primeira vez em vir para o Rio Grande do Sul, eu morava em São Paulo, antes de prestar o concurso, eu hesitei porque pensei, haveria negros no Rio Grande do Sul? Pensei, será que eu não vou me sentir fora? Porque a ideia que eu tinha era a ideia que passa, né? É um estereótipo muito forte. São dois, é o gaúcho bombachudo ou bombachado e o inverno, né, constante. Quando eu desci na rodoviária e ouvi músicas de axé, vi caras, eu senti que eu estava realmente no Brasil, estava, né? Depois eu fui me dando conta cada vez mais, realmente estou no Brasil, né? Embora na universidade eu não me sentia no Brasil. A paisagem humana que eu via na URGS quando cheguei, era uma paisagem que me fazia sentir na Europa, de novo. E eu fico muito contente de ver que hoje essa paisagem está mais para o Brasil. Já tem muitos anos isso, já tem 20 anos, e eu sinto que ainda não é o Brasil, ainda não é a cara do Brasil, está um pouco longe, mas já está mais próximo do que é realmente o Brasil. Então eu acho que também dos anos 90 para cá, é isso que eu queria chamar a atenção para uma discussão posterior. Nós tivemos mudanças muito profundas, algumas delas nós estamos vivenciando e talvez não tenhamos percebido com clareza o grau dessas mudanças, mudanças nas relações sociais, menos informais cada vez mais, e ainda bem. Eu cumprimento a Soraya, ao Henrique, aos chefes do departamento que proporcionaram essa mesa, porque ela vai nesse sentido de mudanças que eu sinto que está acontecendo. Então, como a mesa pretende discutir a questão justamente da diversidade, da intolerância de uma maneira mais ampla, eu me sinto aqui, não mais preparado, mas eu me sinto aqui mais interessado em falar da questão da diversidade racial.
e não étnica, mas racial, realmente, a questão do problema racial. E nesse ponto, eu sinto que de meados dos anos 90 para cá, sem nenhum favor do governo Fernando Henrique ou dos governos Lula, houve uma mudança de posição do governo brasileiro em relação à questão racial existente no Brasil. Uma pequena mudança de postura, mas essa pequena mudança foi importante. E ela acontece, sobretudo, no final dos anos 90, quando o governo passa a assumir a existência de um problema racial no Brasil. Isso é muito importante. Foi uma reivindicação dos movimentos sociais, do movimento negro, sobretudo, e tornou possível, a partir desse reconhecimento, decisões institucionais, iniciativas institucionais, com a Fundação Palmares, com os setores de assessoria dentro dos órgãos de poder. Eu acho que é isso que está acontecendo aqui hoje. Então, a ideia da diversidade realmente é muito difícil, porque nós estamos muito preocupados ainda com os problemas de identidade. Mas eu creio que tornar mais próxima a noção de identidade, nós vamos ter que repensar muitas coisas da nossa formação, por um lado, mas nós vamos ter que ter canais de representação ou canais de resolução de problemas, como que está acontecendo aqui. Então, eu louvo o IFCH, porque eu tenho andado bastante envolvido com essas questões, e a URGS não costuma assumir uma posição em relação, e isso é grave, é o que o governo brasileiro fazia. Então, essa iniciativa é muito importante, porque quando põe na roda, as coisas ganham transparência, e o nosso grave problema é a informalidade. Então, o racismo institucional, obviamente, não resolve tudo. O antirracismo, né? A política antirracista institucional não resolve tudo, mas ela abre canais, e isso é extremamente importante, eu acho que é extremamente importante. Então, eu me lembro de ter lido alguns dos relatórios azuis da Comissão de Direitos Humanos, e via não apenas inúmeros casos de discriminação racial e de gênero também na sociedade, mas dentro da própria URGS, inclusive de professores em relação a alunos. Isso nós não podemos deixar de lado aqui, e nós sabemos que acontece ainda hoje, em relação a alunos negros, em relação a alunos indígenas, em relação a essa relação hierarquizada que a universidade tem, que nós temos que repensar, porque tem que ver justamente com questões de empoderamento de grupos que não podem continuar sendo minoria. E eu estou com o Franz Fanon, lá no Pele Negras, Máscaras Brancas, onde ele diz que o ideal é que um dia nós não tenhamos negros, né? Assim como não tenhamos gays, lésbicos, o ideal é que a gente um dia sejamos só seres humanos, que é o fantástico. Mas até lá, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que é por aí que as coisas podem realmente avançar. Obrigado. Agradecer ao Soraya e à direção do IFCH e do Academia de História pelo convite. Eu estou aqui falando em nome da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade, que é um órgão, para quem não sabe, foi criado recentemente, em dezembro do ano passado, com o objetivo de fazer gestão da política de cotas da universidade, que até então não existia esse órgão específico, era todo feito em torno de grupos de trabalho e comissões. E desde o final do ano passado se criou uma decisão do Conselho Universitário, por pressão do movimento social, um órgão chamado Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas. E que tem uma das suas missões institucionais, entre outras coisas, valorizar a diversidade. Entre outras. Eu vou destacar só essa, porque é a que mais me incomoda. Porque a gente acha que já está num patamar de discussão que algumas palavras já não fazem mais nenhum sentido. Pelo menos para mim já não fazem. Uma delas é tolerância e a outra é valorizar a diversidade. Porque elas absolutamente não fazem mais sentido. Enquanto eu acho que a gente estiver repetindo que valorizar a diversidade, tem alguma coisa errada no meio do caminho. A nossa missão é muito superior a isso. É muito. Aí eu digo a nossa missão institucional da universidade, era isso que eu queria discutir um pouco aqui com vocês também. Aproveitar essa oportunidade rara de discutir isso do ponto de vista mais institucional. Como é que a universidade lida com a diversidade? Quando o Conselho Universitário cria um órgão para valorizar a diversidade, a gente já deveria ficar de... Porque, verdade seja dito, a nossa missão institucional, pessoal e individual, é tornar a diversidade um valor. Enquanto a gente achar que só valorizar a diversidade está bom, a gente não vai mudar o mundo. Né? Tornar a diversidade um valor é muito diferente. E isso se aplica a todas as discussões que a gente tem feito aqui, um pouco dos colegas que já me antecederam, entendeu? Assim, um lugar que produz conhecimento, que forma mão de obra para o trabalho,
trabalho, que forma a linha de frente para a pesquisa no Brasil, não ter o paradigma institucional, que é a diversidade do valor, a gente não vai muito longe. Né? Isso está presente em sala de aula, isso está presente na própria entrada dos cotistas da universidade, que eu tomo para mim que esse processo foi muito mais de cima para baixo, de baixo para cima, uma revelia, né, do que o corpo discente esperava de tudo isso. Esse preparo é incrível, né, para lidar com tudo isso em sala de aula. Então, eu fico muito animada com esse evento acontecer aqui no IFCH, em primeiro lugar porque as áreas humanas em geral são o berço da discussão, pelo menos da diversidade, da promoção desse tema, com conhecimento, com todas as suas interfaces, como bem o Fernando trouxe aqui, todas as ligações que esse tema tem. Mas que esse evento possa ser fundante para a gente avançar nesse tema. Tem muito que avançar nesse tema de como tornar a diversidade um valor e um diferencial para a própria universidade. Isso se aplica ao conhecimento indígena, que não se valoriza, toda a matriz afro, que não existe para ninguém, né, e que a gente desconhece, que até hoje continua não constando no nosso currículo. E eu acho que esse evento pode ser institucionalmente uma provocação maior para que a universidade possa repensar seus conteúdos, suas disciplinas, seu formato de funcionamento institucional a partir desse tema. Isso é uma agenda muito longa a ser feita, porque eu não tenho nenhuma dúvida que cotidianamente eventos como o que aconteceu aqui no IFCH acontecem diariamente por aí, seja ligados à questão de racismo ou homofobia ou quaisquer outros que esbarram no problema crucial nosso de lidar com a diferença. Mas que vão sendo absorvidos, mas não aqui no Instituto, não nessa casa, que é um lugar que tem potencial para tornar essa discussão um tema mais amplo e tornar a pauta disso para dentro da universidade. Essa é a missão da Coordenadoria de Ações Afirmativas. E enquanto a gente ficar só com a bandeira de valorizar a diversidade, a gente sabe que está muito aquém do que deveria fazer. Porque tornar a diversidade um valor é mudar os nossos conteúdos, é mudar a bibliografia das nossas disciplinas, é mudar o conteúdo das disciplinas, é mudar o conteúdo de curso, inclusive. Isso faz toda a diferença na universidade que a gente quer. Eu sempre fico muito surpresa, porque eu acho que a gente tem que reconhecer que as universidades mudaram muito nos últimos anos. Né? Desde aporte de recurso à possibilidade que se tem de avançar em alguns temas. Mas tem uma coisa que me incomoda, é que com todas as mudanças que passaram na universidade, no seu jeito de ser, ela não mudou 1 milímetro. Basta ver que as universidades são os únicos espaços escolares que eu conheço que não tem sala de professores. Tem sala de professor. E não existe um lugar de convivência para professores. Tem qualquer escolinha, qualquer creche tem uma sala de professor. A universidade não tem. Porque o paradigma ainda é cada um na sua baia, cada um com a sua pesquisa, cada um com o seu aluno. Então a gente tem muito que andar para poder tornar esse tema, entendeu, parte do nosso currículo e parte da nossa prática cotidiana da universidade. Mas eu acho que esse evento aqui, parabéns, estou orgulhosa de que está acontecendo no IFCH, a Coordenadoria de Ações Afirmativas ficou muito animada com essa possibilidade, a gente não está falando, porque também não tem nenhuma dúvida. Esses temas são recorrentes e são temas que têm que ser abraçados por diferentes áreas de conhecimento e institucionalmente por diferentes áreas da universidade. Então, eu agradeço o convite também, quero deixar registrado aqui para vocês que a gente está disponível e está precisando mesmo de aporte, de contribuições para poder avançar nesse tema da diversidade dentro da universidade. Obrigada. Passo então para o Saulo, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro, agradeço a Soraya e eu acho o Departamento de História por tomar a iniciativa para esse evento, que é uma oportunidade de discutir esses temas, não muito além de manifestar nosso repúdio ou não incidente, não específico. Eu vou falar mais ou menos, não no mesmo sentido de as pessoas antes. Eu fiquei feliz de ver a convocação que fala de respeito às diferenças e não somente de tolerância. Não, ele tem uma diferença. Não, a ideia não é, vamos deixar esses outros não estar aqui.
a ideia é mais, não existe normais e anormais, todos são normais. Não? E só temos a ganhar com o diálogo, pessoalmente e intelectualmente. Eu vou falar um pouco mais da parte intelectual. Eu fico pensando sobre que tipo de comunidade acadêmica queremos. Não? Estamos aqui para produzir conhecimento e para divulgar conhecimento. Não as novas gerações, a sociedade em geral. Sempre tem vários pontos de vista, várias verdades, e só temos a ganhar com o diálogo entre elas. E isso não se trata, eu acho que de jeito nenhum, de impor um ponto de vista politicamente correto, de silenciar vozes discordantes, nada disso. Se trata de construir um ambiente de respeito, não? Em que todos podem se expressar, desde que de maneira respeitosa às outras. Isso significa que tem algumas manifestações que estão fora de cogitação. Não pode vir aqui e dizer, eu acho que deve matar todos os judeus e todos os homossexuais. Bom, isso não é respeito. Não? Eu deixo os alunos falarem isso, eles querem dizer, a minha religião ensina que homossexualidade é pecado. A minha religião ensina que comer carne de gado é pecado. Por motivos ecológicos, eu sempre tomo ônibus, eu sou contra andar de carro. Está explicando sua própria posição, não está impondo isso nos outros, não está aberto a ouvir o que os outros têm a dizer. E especialmente importante criar um ambiente em que os grupos historicamente oprimidos e silenciados podem falar. E o respeito, para mim, essencialmente diz isso. Vale a pena notar que vários desses grupos homossexuais, mulheres, negros, indígenas, têm campos de conhecimento ligados a coisas como a teoria queer, estudos de gênero, estudos críticos de raça, tem vários outros que não estou me lembrando agora, com que a gente pode dialogar, não? Teoricamente, incluindo conteúdo das disciplinas, tendo disciplinas específicas. Não é que eu não vou concordar, eu nunca concordo com nada, com tudo e nada, nenhuma coisa que eu leio. Mas o importante é que isso enriquece muito nossas vidas, nossa vida intelectual, estimula a gente a pensar sobre nós mesmos. Eu acho que nós, como somos, em termos pessoais, que somos heterossexuais, eu acho que temos muito a ganhar com o diálogo com pessoas de outros tipos de sexualidades, porque isso estimula a gente a pensar sobre nós mesmos, não? E tem um monte de coisas que vão sem questionamento que temos que questionar. Eu acho que tem algumas coisas que eu fico pensando em sugestões mais concretas. Não? O que podemos fazer para não ter somente um ato de hoje e depois todo mundo se sente bem, se sente feliz e depois vai embora. Uma possibilidade seria, aqui no FCH, instituir um fórum permanente das diferenças, não? Um fórum permanente de palestras e debates que dizem a respeito das diferenças humanas. Outra possibilidade que exige um pouco mais de recursos seria instituir algum tipo de núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão a respeito das diferenças e direitos humanos. Então,
Eu acho que já temos um pouco disso, mas temos uma vida acadêmica muito disciplinarizada, muito separada. Seria bom quebrar isso um pouco, agregar as pessoas, porque temos tudo a ganhar com isso. O IFCH podia ser um centro de referência para toda a universidade em respeito. Isso eu acho que todo mundo já tem uma certa ideia que, bom, se incidentes assim acontecem em IFCH, imagina como é na engenharia, medicina, etc. E tem essas histórias, de vez em quando eu já ouvi um pouco, não sobre os alunos indígenas, por exemplo, na medicina. Tendo algum tipo de núcleo aqui, eu acho que seria interessante para formar relações com os outros institutos e faculdades também. Bom, eu vou parar por aqui e deixar as pessoas falar. Dario, por favor. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero confessar uma certa perplexidade por terem me convidado para essa mesa, ou mais do que me convidado, me convocado para essa mesa. E aí, pensando um pouco, eu disse, não, me convidaram porque eu pertenço à minoria mais invisibilizada que existe no mundo. E, ao mesmo tempo, a minoria mais conformista que existe no mundo, que é a dos canhotos. Mas ninguém deu bola para isso. Não é, mas é um problema entre todos os grupos chamados minorias, esse grupo. E esse grupo é completamente invisibilizado, ele é completamente discriminado. Muitas vezes, os seus membros são, nas fases iniciais da educação formal, considerados até, como na minha época, retardados, porque tinham um problema de motricidade. Mas não era isso. O Henrique, que fugiu, ele disse, não, tem que falar do revisionismo. Mas eu me dei conta que também não era o revisionismo. O problema fundamental que se coloca é que, assim como o chamado negacionismo histórico, a negação do que aconteceu, todos esses fenômenos de exclusão, esses fenômenos de perseguição, esses fenômenos de discriminação estão diretamente ligados ao desenvolvimento ou ao fortalecimento de uma mentalidade que é a mesma do negacionismo histórico. E, como o negacionismo histórico é um ovo da serpente, tem aí já reunidos todos os elementos favoráveis ao desenvolvimento de uma mentalidade fascista dentro da população ou dentro daqueles que terminam aceitando esse fenômeno. Na medida que se nega os direitos à vida, os direitos a ser, e ser como é para qualquer grupo ou para qualquer pessoa, com exceção, é claro, né, das feministas, me perseguem. Aqui representadas em grande maioria, mas deixando de brincadeira, o fato é que na medida que se nega o direito à vida ou o direito a pertencer à sociedade, nós estamos fazendo, ou estamos tendo, pelo menos de um certo ponto de vista simbólico, o mesmo comportamento dos nazistas e dos fascistas da primeira metade do século XX. Você começa a negar o direito de ser como é, de ser como se acha mais confortável, de ser como acha que resolve melhor os seus problemas, e se chega
finalmente, a negação do direito de existir. Todos esses comportamentos homofóbicos, comportamentos racistas, comportamentos sexistas, são comportamentos que têm dentro de si o germe do crime do assassinato, e do assassinato individual e do assassinato coletivo, em nome de uma sociedade e de uma humanidade melhores, que seriam aquela do absolutamente homogêneo, mas também do absolutamente subordinado a um determinado nível, a um determinado padrão, a um determinado conjunto de determinações, desculpem a redundância, que não só empobrecem a sociedade, mas também como aniquilam naqueles que sobrevivem a melhor parte da sua humanidade, que é a capacidade de poder vir a conviver com o outro. Todos esses comportamentos que têm se intensificado a partir de alguns anos, pode ser porque esses grupos passaram a reivindicar direitos, passaram a ter mais visibilidade, pode ser por outras razões. Todos esses comportamentos estão também, acredito eu, e aí eu vou ser criticado por alguns, mas não faz mal, diretamente relacionados a uma grande crise de civilização. E essa crise de civilização exige que nós pensemos uma saída em outro tipo de mundo. Essa crise de civilização, para mim, é a crise da civilização capitalista, independente do que a gente possa achar. Ela chegou ao seu esgotamento, ela chegou ao seu estágio de eliminação, de aniquilação dos outros. E para isso é necessário que nós nos armemos, seja para que o capitalismo se torne humano e civilizado, seja para substituir o capitalismo por um outro tipo de sociedade, onde a tolerância, o convívio e principalmente a aceitação da diferença e da diversidade sejam os valores que nos norteiam. Era isso, e como eu disse, eu fiquei muito perplexo quando fui convocado, eu não sabia o que falar. Obrigado.